Irmãos, no domingo passado nós iniciamos essa série de mensagens, Presença que Transforma. Quando nós pensamos em Deus, quando nós pensamos num ser divino, independentemente de religião, muitas vezes o que nos vem à nossa mente é de repente a força, o poder que essa entidade divina possa vir a ter. Você pode refletir a respeito de informações assim muito complexas a respeito deste Deus, mas não necessariamente durante a história da humanidade uma reflexão a respeito de Deus traria a informação de que este Deus é um Deus presente. E na sabedoria bíblica é isso que nós percebemos a respeito de Deus. Deus não é simplesmente fantástico, Ele é. Ele não é simplesmente poderoso, Ele é poderoso. Ele não é simplesmente o Criador, Ele é o Criador de todas as coisas. Mas Ele é um Deus, acima de tudo, presente. Um Deus que é presença, que transforma. Nós percebemos isso ao longo de toda a sabedoria bíblica. O Deus revelado na palavra de Deus não é um Deus distante. Eu não sei como você chega aqui nessa manhã, qual é a relação sua com Deus, o desenvolvimento da sua espiritualidade, em que direção isso tem ido. Talvez, quando você se aproxima de Deus, muito enviesado a partir de uma denominação, a partir da religião, a partir da liderança de uma pessoa, de um líder religioso, muitas vezes o que comunica para o seu coração e para a sua mente é um Deus poderoso, um Deus grande, mas não necessariamente um Deus de perto. E a sabedoria bíblica, ela nos convida a pensar, a refletir, a compreender experiencialmente de que Deus, revelado em Jesus, não é um Deus distante. Deus é presença. Deus é presença. Talvez você diga assim, ok, eu já conheço essa informação. Eu já tenho essa informação. Eu sei que Deus não é um Deus distante, o Deus revelado na Bíblia. Mas, meus irmãos e irmãs, eu quero convidar você nessa manhã a olhar para isso não como uma informação, mas como conhecimento. Conhecimento é informação mais prática. De que você, de fato, compreenda isso aqui e leve isso aqui para a sua vida. De que o Deus revelado nas Escrituras, em nenhum momento ele se propôs a ser um Deus distante, mas sempre um Deus presente, um Deus de perto. Ele não é um discurso bonito. O Deus revelado nas Escrituras, ele não tem a ver com uma postagem, com uma legenda top para você colocar nas suas redes sociais. O Deus revelado nas Escrituras não é religião ou denominação e nem uma reflexão complexa. O Deus revelado na Bíblia é presença. E quando a gente olha para isso, entende isso, nós entendemos também que nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus, certo? Nós somos chamados para sermos seus imitadores. Então, se Ele é presença, então a ideia é que nós, seu povo, também sejamos o quê? O quê? Presença. Deus quer que nós sejamos presença. Jesus, Evangelho de João, capítulo 20, verso 21, ele diz: como o Pai me enviou, exatamente da mesma forma, exatamente no mesmo ritmo, exatamente no mesmo padrão, eu os envio. O meu Pai me enviou para dar vida por vocês. O amor de Jesus por nós é um amor sacrificial. A palavra amor para esse tipo de amor é o amor ágape, que significa o amor sacrificial. É com este amor que Jesus nos amou. Não tem a ver com discurso, não teve a ver com uma ideia ou uma tese. Teve a ver com presença. Dessa mesma forma que o Pai enviou Jesus, assim Jesus nos envia, irmãos e irmãs. Nós vivemos um momento na nossa história onde ser discípulo de Jesus, ou ser crente, ou ser evangélico, significa pouco ou quase nada. Não é verdade? Significa muito pouco ou quase nada. E eu quero desafiar você
a pensar na seguinte direção. Nós somos uma comunidade cristã que tem pouco tempo de vida. Somos uma comunidade cristã que é uma jovem criança de 2 anos e meio aproximadamente. E nós temos o privilégio nessa manhã de estarmos sendo alinhados pelo Espírito Santo para que nos lembremos disso. De que saudável não é que sejamos reconhecidos lá fora por sermos crentes, pelo igrejismo, que é você ter uma camiseta com, de repente, o nome da sua igreja. Nós temos uma camiseta Moldados por Deus, Juntos para o Bem de Curitiba. Não é por isso que nós temos que ser conhecidos pelos nossos amigos e familiares. Eu quero desafiar você, se você tem 30 anos de caminhada com Jesus, ou se você tem 30 minutos de caminhada com Jesus, que você também caminhe na direção de ser presença. Presença que transforma. Por quê? A cidade não precisa de igrejas perfeitas. A cidade de Curitiba, o bairro onde você mora, não precisa de igrejas perfeitas. Precisa de igrejas presentes. Nós queremos ser uma igreja, uma comunidade cristã presente. Presente. Mas não necessariamente presente aqui no bairro Rebouças, também. Mas quem é que mora no bairro Rebouças, necessariamente? Eu não moro. Talvez você more em outros bairros, a maioria das pessoas aqui mora em outros bairros. Então a questão não é sermos presença aqui nesse local geográfico. Também, faz parte. Mas é sermos presença em todos os ambientes onde estamos inseridos durante a semana. Para onde você vai amanhã de manhã quando o despertador tocar? Você vai trabalhar em um lugar específico com pessoas com histórias diferentes. Para onde você vai um dos dias da semana para desenvolver lazer? Você vai para um lugar específico com outras pessoas, talvez. Onde você mora? Em que bairro você mora? Quem são seus vizinhos? Os seus vizinhos, os seus amigos, os seus familiares não precisam de uma igreja perfeita. Precisam de igrejas presentes. É sobre isso que nós queremos conversar, continuar conversando hoje. E nesse sentido, seguir a Jesus é cultivar hábitos missionais simples. Não tem a ver com perfeição. Talvez você pense assim, Carlos, mas eu tenho dificuldade para entender algumas coisas, quanto mais compartilhar sobre o reino de Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre o que Jesus tem feito na minha vida. Irmãos, irmãs, Jesus nunca nos convidou para a perfeição. Deus não tem essa ilusão a respeito de mim e de você, porque Ele sabe que nós somos pecadores. Mas Ele nos convida para que desenvolvamos hábitos simples em missão. Sempre intencionalmente, porque estamos o tempo todo nos conectando com pessoas, não é verdade? Esses hábitos tornam visível a presença de Jesus no nosso dia a dia. Nós, na semana passada, falamos sobre começar orando, sobre presença diante de Deus. Hoje, nós vamos falar sobre uma presença que escuta. Na próxima semana, sobre presença à mesa. Depois, sobre presença no serviço. E, por último, presença contando o que Jesus fez na sua vida, contando a nossa história. Hoje, nós vamos falar sobre uma presença que escuta. Eu acho que isso aqui, se não está em extinção, está quase. Porque é tão difícil ouvir o que outra pessoa tem a dizer nesse tempo que nós vivemos, porque nós temos muitos estímulos. Você senta com a sua esposa ao redor da mesa para um café, para o almoço, e você põe o seu smartphone assim em cima da mesa, e você fala assim, não, pode falar que eu estou ouvindo. E aí chega uma notificação, você olha, a pessoa para um pouquinho de falar, você fala, não, pode falar, estou ouvindo. Acontece com você? Não, né? Não, né, Rovaldo? Gente, isso acontece, é coisa do nosso tempo isso. É coisa do nosso tempo. E isso é um indicadorzinho de vários outros. Nós temos dificuldade para ouvir o que o outro tem a dizer. Mas ouvir de verdade, não é só ouvir assim, entra por um ouvido e sai pelo outro. É ouvir de verdade, estar ali presente na escuta. E nós vamos perceber hoje, a partir da sabedoria bíblica, que isso aqui não é apenas algo legal, educado. É educado você ouvir alguém, quando alguém está falando com você, mas não apenas isso. Isso é um hábito que pode transformar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor.
Quando você aprende a ouvir as pessoas, isso não é um hábito pura e simplesmente educado, mas é um hábito de Jesus. Jesus ouvia o que as pessoas diziam. Ouvia presente, 100% presente. Eu quero convidar você a olhar comigo para a sabedoria bíblica, para o Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Esse texto, desde que nós começamos aqui, desde o dia 5 de março de 23, eu acho que eu já passei por ele umas 3 vezes, 2 ou 3 vezes. É um texto muito precioso. Se você já conhece, texto demais, o Espírito Santo é poderoso para tornar a palavra sempre nova, sempre viva, sempre transformadora. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura comigo. Você pode ler a partir da sua Bíblia, da sua versão de preferência. Aqui na Nova Versão Internacional, a palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas? Não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então, entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Jesus, ele era para os discípulos ali, no ministério dele, a concretização de uma esperança que o povo de Israel desenvolveu durante muitos anos: a vinda do Messias. A palavra Messias significa ungido. A palavra Messias é ungido no hebraico, a palavra Cristo é ungido no grego. As duas expressões, Messias, Cristo, significam ungido, que apontam para aquele que viria. Os profetas no Antigo Testamento falavam a respeito daquele que um dia viria tornar o reino de Deus realidade entre nós. Os discípulos de Jesus caminham com essa pessoa, com Jesus, o Messias, o Cristo, o ungido, e eles se alegram, e eles aprendem, e eles desfrutam da presença de alguém que torna o reino de Deus realidade. Eles veem os milagres, eles participaram do milagre que Jesus fez, transformando água em vinho, multiplicando pães e peixes. Eles viram Jesus ressuscitar a Lázaro,
E eles amam a Jesus. E eles criam uma expectativa muito grande a respeito do que será a vida deles agora, daqui para frente. Porque o reino de Deus chegou e agora vai ficar tudo bem. Israel vai deixar de ser uma nação oprimida por povos mais fortes. E enfim, viveremos o que Deus tem para nós. E quando a expectativa deles está lá em cima, voando, Jesus morre. Não apenas morre, Jesus é impiedosamente crucificado. E a partir dessa ressurreição, a partir dessa crucificação, tamanho é o desgosto, a tristeza, a angústia desses discípulos, especialmente desses dois, que o texto que a gente leu aqui nos relata. Eles saem de Jerusalém e seguem no caminho de Emaús. Sair de Jerusalém, irmãos e irmãs, significa abandonar a vida. Porque a vida estava em Jerusalém. A vida para o povo de Israel acontecia em Jerusalém. Então, discípulos de Jesus abandonarem Jerusalém significa que eles estão completamente desolados, completamente desesperançados, sem qualquer expectativa nenhuma de vida. Eles estão tristes demais. Talvez essa seja a sua realidade hoje. Talvez você chegou aqui nessa manhã abatido, abatida em função de uma ou outra circunstância e você está simplesmente se afastando de Jerusalém, rumo ao sofrimento, desfrutando da sua dor e da solidão. Talvez essa seja a realidade de um amigo seu, de um familiar, de um vizinho, de um colega de trabalho. E quando nós olhamos para esse texto aqui, nós podemos aprender inúmeras coisas. Esse texto é muito rico. Lucas capítulo 24, verso 13 a 33. Mas algumas coisas que eu queria destacar com você, à luz do nosso tema maior, que é a presença que transforma, e hoje, presença que escuta. Eu quero compartilhar com você algumas coisas. Primeiro, Jesus é alguém que se aproxima para ouvir. Nós, irmãos e irmãs, somos, como discípulos de Jesus, taxados de uma série de coisas. Alguns desses rótulos são injustos. Outros, nós entendemos que, ok, a gente mereceu. Mas tem uma coisa que geralmente nós fazemos, que é nos aproximar das pessoas para julgá-las, nos aproximar das pessoas para mudá-las, às vezes até com uma boa intenção. Mas o ponto é que a partir desse texto, Jesus é presença que transforma, mas ele se aproxima primeiramente para ouvir. Olha só, o texto diz para nós: enquanto conversavam e discutiam, Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. A gente não vai entrar nesse ponto hoje. Por que eles não reconheceram? Tal? Esse não é o ponto, mas olha só, Jesus se aproxima e começa a caminhar junto. Jesus não aborda e pergunta se eles estão bem, a vida deles está boa, e então, se vocês estiverem bem, se vocês forem obedientes, se vocês seguirem a lei de Moisés, então eu vou caminhar com vocês. Não. Jesus, ele simplesmente se aproxima e começa a caminhar junto. Começa a caminhar junto. Eles não reconhecem Jesus e não falam nada, e simplesmente eles continuam caminhando junto. Eu quero desafiar você nessa manhã a pensar comigo nos lugares onde você está inserido, nos ambientes onde você exerce influência, para que tentemos imitar o nosso mestre, nos aproximar das pessoas, e quando elas estiverem esperando aquele olhar de julgamento, aquela fala assim atravessada sobre coisas que nós discordamos delas, nós simplesmente nos aproximamos para caminhar junto. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz aqui. Ele não força a sua revelação. Ele podia dizer assim: vocês não me reconheceram, não? A gente caminhou 3 anos e meio juntos, e vocês não me reconheceram? Ei, eu sou Jesus, olha só, eu sou Jesus. Não, Jesus não força a sua revelação. Jesus não força a revelação da verdade.
Jesus simplesmente se aproxima e caminha junto. A gente já disse isso aqui em outra série de mensagens, porque Jesus não tem pressa. Jesus não tem pressa. Jesus é uma pessoa que você não consegue identificar nele em nenhum momento pressa. Ele não tem pressa de ser revelado aqui para os seus discípulos que naquele instante não o estão reconhecendo. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes nós temos pressa. Então você se aproxima de um familiar que ainda não conhece o Evangelho, que não conhece o amor de Jesus, que está praticando coisas que você sabe que são incorretas, que são erradas, ou pode ser o seu cônjuge, pode ser um familiar, um vizinho, pode ser um colega de trabalho. E você se aproxima e com pressa, você começa, não, você não está vendo, você precisa mudar, você precisa isso, você precisa aquilo. O nosso mestre, Jesus, ele se aproxima desses dois discípulos que estão cegos neste momento. Não conseguem reconhecer Jesus. Eles estão cegos em função do sofrimento. Eles estão cegos em função da frustração que eles estão vivendo. E Jesus se aproxima e simplesmente começa a caminhar junto. É Jesus quem dá o primeiro passo na direção deles. Eles estão completamente perdidos. E Jesus se mostra aqui amorosamente desinteressado, entre aspas. Claro que Jesus está interessado neles, mas amorosamente, sem pressa. Jesus, ele simplesmente caminha com eles, porque nós precisamos aprender, irmãos. A igreja só será a presença transformadora quando escolher caminhar junto antes de pregar. E essa palavrinha pregar, eu quis usar essa palavra mesmo porque é o nosso comportamento, né? De apregoar verdades muitas vezes. Você fala assim, mas você está errado, você sabe, né? Porque a Bíblia fala assim, 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 assado. A gente conversa assim com um desigrejado, alguém que já esteve aqui com a gente e não está mais, aí a gente fala, você está errado, você precisa mudar, você sabe que você está errado. E existem momentos para conversas cruciais, sim, que você precisa ser duro e que você precisa desafiar essa pessoa a pensar realmente de forma profunda. Ok. Mas, muitas vezes, a nossa conduta como discípulos de Jesus é só isso. É só isso, é só confronto. É só pregar. É só falar de cima para baixo sobre o que nós acreditamos. Eu quero desafiar você a olhar, não para qualquer pessoa, eu quero desafiar você para olhar para o comportamento de Jesus aqui nesse texto. Jesus se aproxima, não para dizer assim, ei, sentam que lá vem história. Vocês dois... Eu não falei para vocês que ia acontecer isso, 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 isso? Os profetas não disseram que o Messias ele viria, mas ele seria o servo sofredor? Isaías não falou isso em Isaías 53? Vocês não entendem não que era para eu morrer e para eu ressuscitar? Jesus não fala as verdades para eles. Jesus, antes de se revelar, Jesus se aproxima e caminha junto. Como tem sido a nossa relação como discípulos de Jesus com as pessoas que discordam de nós, irmãos, irmãs? Como tem sido o nosso relacionamento com essas pessoas? Como tem sido o nosso relacionamento com essas pessoas que muitas vezes nós nos aproximamos delas simplesmente para, de cima para baixo, falar aquilo que nós cremos, acreditamos? Só para vocês entenderem, quando nós começamos em 2022, segundo semestre, nós iniciamos os nossos alguns encontros de alinhamento com o grupo base, que na época era o grupo base aqui do Ático. Nós éramos algumas pessoas e nós nos reuníamos uma vez por mês para conversar sobre a igreja que seria iniciada em março de 23. Então, mais ou menos uns 6, 8 meses depois, nós começamos a nos reunir. E nós tínhamos um slogan que nós começamos a usar. Hoje nós usamos Moldados por Deus, juntos para o bem de Curitiba. Nós usávamos o novo em movimento para acolher e transformar. O novo, porque somos nova criação. Em movimento, porque não queremos ser engessados, para acolher e transformar. Depois de um tempo, eu conversei com uma pessoa, uma mulher, chegou para mim e falou assim, Carlos, é muito legal esse slogan, mas você percebe que a gente tá usando aqui esse texto de Lucas 24. Você percebe, Carlos, que nós estamos nos aproximando para convencer, nos aproximando para
para enfiar a goela abaixo algo que nós acreditamos antes. É claro que nós queremos que essas pessoas sejam transformadas, mas esse para acolher e transformar deixa claro que nós aceitamos essas pessoas como elas estão, mas assim, o countdown está rolando, você precisa mudar em 24 horas, em 48 horas, em um mês. E nós repensamos e realmente nós entendemos que esse movimento, esse slogan que nós usávamos, ele é muito mais religioso do que sobre Jesus. Porque como pastor de uma igreja, é muito seguro para mim esperar que as pessoas que chegam todas quebradas, em um mês, 2 meses, elas estejam ok. Mas é interessante que esse comportamento, esse milagre, ele acontece sempre quando Jesus chega. Mas Jesus, num primeiro momento, ele somente se aproxima e caminha junto. Eu quero desafiar você, discípula de Jesus, aqui presente nessa manhã, a seguir desenvolvendo a sua fé, a sua espiritualidade baseada em Jesus. Eu quero convidar você a pensar neste momento nas pessoas com quem você se conecta durante a semana. E eu quero convidar você a primeiro caminhar junto com essas pessoas antes de falar de Jesus. Falar de Jesus é um imperativo, é um mandamento. Jesus nos convidou a fazer discípulos e isso passa por proclamar o evangelho. Sim, tem que falar. Porém, nós temos o direito de falar depois que caminhamos juntos com essas pessoas. Se nós só falamos e não caminhamos juntos, nós somos como qualquer outro religiosa do nosso país, que somente gosta de falar e de praticar e de ser presença muito pouco. Por isso, irmãos, Jesus, ele se aproxima para caminhar junto. Eu quero desafiar você a fazer o mesmo. Uma segunda coisa, além de Jesus se aproximar para caminhar junto, Jesus abre espaço para ouvir histórias. Jesus abre espaço para ouvir histórias. Olha só, Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Gente, vocês acham que Jesus sabia do que eles estavam discutindo? Jesus era Deus, ele sabia, mas além disso, todos os fatos tinham acontecido com ele. Ele sabia dos detalhes. Detalhes da crucificação que os 2 discípulos não sabiam, ele sabia. Ele podia até contar para os discípulos: olha, vocês nem ficaram sabendo disso aqui, aconteceu isso, isso e isso. Mas por que Jesus, ele faz essa pergunta? Por que Jesus pergunta para ele se ele já sabia a resposta? Porque Jesus abre espaço para ouvir histórias. Jesus quer saber a sua versão dos fatos. Qual é a sua versão sobre o que aconteceu com você? Coisas que fizeram contra você, coisas que você fez com outras pessoas, onde você errou, onde você estava errada. Qual é a sua versão a respeito dos fatos? Jesus quer ouvir a sua história. E mais, irmãos, Jesus quer ouvir a história das pessoas que nos cercam. Sabe aquela pessoa que você conhece, que odeia igreja? Sabe? Que acha que todo pastor é mentiroso, é corrupto e é ladrão? Jesus quer ouvir a versão dessa pessoa. Por que ela chegou a essa conclusão? Jesus quer ouvir o que essa pessoa tem a dizer agora a partir de mim e de você. Jesus quer que nós sejamos presença que escuta sem pressa o que essas pessoas têm a dizer. Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, ainda foi um pouquinho mal educado com Jesus, uma fala assim, no limite: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Jesus insiste. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? E olha só, eles começam a falar. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus, de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte.
e o crucificaram. Contudo, esperávamos que ele traria redenção a Israel. Mas hoje é o terceiro dia. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Irmãos, eles expõem a sua dor, a sua frustração, a sua versão incompleta da história, certo? Eles têm uma versão incompleta da história. Eles estão expondo a versão deles, que é uma versão incompleta da história, porque nós sabemos toda a história. Jesus também sabia toda a história. Mas em que momento Jesus os interrompe? Olha só. Estávamos esperando que era ele que traria a redenção a Israel. Jesus podia dizer assim: calma, sou eu, aconteceu. E essa redenção aconteceu e vai acontecer. Jesus poderia ter interrompido esses discípulos, mas não é o que Jesus faz. Jesus deixa com que eles falem e exponham a sua dor. Irmãos, hoje nós temos um número crescente no nosso país, em todo o mundo, na verdade, no mundo ocidental que se diz cristão, nós temos um número muito grande de desigrejados crescendo. Um número muito grande. E quando você se conecta com uma dessas pessoas, nós como igreja somos muito apressados em julgar e somos muito apressados também em propor soluções. Primeiro você julga e depois você já fala assim: eu já sei onde vai chegar essa história. Sabe o que você precisa? Você precisa procurar uma igreja, você precisa assim, você precisa assado. Agora, presta atenção no comportamento de Jesus. Jesus, ele se abre para ouvir histórias, ele abre espaço para ouvir histórias e ele ouve de fato essas histórias. Ele quer ouvir a versão desses dois discípulos. Irmãos, nós vivemos dias muito difíceis no mundo e no Brasil. Você tem acompanhado ao longo dessa semana inúmeras notícias que tangenciam com o assunto referente à nossa fé. Você tem visto o que tem acontecido e como discípulos e discípulas de Jesus têm optado por suas ideologias em desfavor da sua fé. E eu quero desafiar você, eu quero fazer um convite a você nessa manhã, a maturidade. A maturidade é de gente que fala menos e ouve mais. A maturidade tem a ver com pessoas que não têm pressa em dizer o que está certo e o que está errado. Que talvez, diante de situações dificílimas, digam: não sei. Esse momento aqui da história revela para nós dois discípulos que têm muita dor, muito descontentamento em seus corações e mentes. E quando Jesus se aproxima deles, Jesus só quer ouvir o que eles têm a dizer. Eu quero desafiar você nessa manhã a pensar em pessoas com quem você se conecta e vai se conectar durante essa semana e intencionalmente criar espaço para ouvir o que elas têm a dizer. Porque não foi por acaso. Primeiro, a gente já viu, Jesus se aproximou e começou a caminhar junto. Caminhando junto, Jesus se propõe a ouvir o que essas pessoas têm a dizer. E aí, essas pessoas dizem algumas coisas que não são realidade, não são verdade. A versão delas é incompleta. Mas Jesus não as interrompe. Jesus quer ouvir a versão delas a respeito da história. Irmãos, irmãs, no reino de Deus, não precisam existir pessoas solitárias em suas dores e angústias. Assim como Jesus, podemos ser presença que escuta. Olha só, talvez você diga assim: eu não sei cuidar de crianças para ajudar lá no Ático Kids. Eu não tenho facilidade com crianças. Talvez você possa dizer assim: eu não sei tocar um violão
igual o William, ter a voz que o William tem para cantar, puxar o violão ali, a Débora, a Joana cantaram hoje. Talvez você não tenha alguns dons nessa ou naquela área e está tudo bem. Mas eu tenho certeza que você pode ser escuta. Tenho certeza absoluta que você pode fazer um exercício de desacelerar as suas opiniões e convicções, colocar elas em segundo plano e ouvir o que as pessoas que estão conectadas a você têm a dizer. E quando você fizer isso, você já é alguém fora da média. Você acredita? Quando você para e ouve o seu vizinho a respeito das dores que ele tem, dos questionamentos que ele tem sobre Jesus e sobre igreja, sobre religião, você já é 1 em 100. Porque ninguém para ouvir ninguém. Irmãos, nós precisamos desenvolver, e assim como Jesus, sermos presença, que não está para julgar, não está para apontar o dedo, está ali primeiramente apenas para ouvir. Além disso, depois de ouvir, olha o que acontece. Jesus traz luz. É claro que quando Jesus se aproxima, ele caminha junto, ele ouve o que essas pessoas têm a dizer, ele vai transformar, porque a presença de Jesus transforma. Não é que Jesus realiza milagres porque ele chegou. O raciocínio é o inverso. É porque Jesus chegou, o reino de Deus chega junto. Paz, justiça e alegria passam a ser realidade. Depois de ouvir o que os discípulos tinham a dizer, Jesus traz luz. Jesus não os interrompe. Eles concluem o raciocínio. E então Jesus disse, olha só. Como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que falaram os profetas. E aí, gente, eu quero que você preste atenção numa coisa. Talvez para você não seja tão óbvio. Talvez você não conheça tão bem a Bíblia e para você não é tão óbvio assim que era para vir alguém, era para Jesus vir, os judeus esperavam o Messias, mas para eles, gente, era muito óbvio, tá? Os judeus, eles oravam diariamente, eles iam à sinagoga, eles ofereciam sacrifícios, toda a vida deles apontava para aquele que viria. Não era novidade para judeu nenhum. Para judeu nenhum, qualquer judeu no primeiro século sabia que as palavras dos profetas apontavam para o Messias, para o Cristo que um dia viria. Então, Jesus está falando algo para eles aqui agora, para trazer luz sobre algo que não é novidade para eles. Como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que falaram os profetas? Não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Agora presta atenção nisso. Começando por Moisés e por todos os profetas. Começando por Moisés, gente. Onde começa Moisés? Gênesis. Começando, porque se você for olhar historicamente, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles têm autoria ou teriam autoria de Moisés. Então, quando o texto fala que começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus deu uma aula para eles de Gênesis a Malaquias. Todo o Antigo Testamento. Explicou-lhes o que constava a respeito dele. Tintim por tintim. Olha que aula de cristologia. Em todas as escrituras. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Parece que é óbvia essa informação, mas não é. Olha só, gente. Quando nós nos aproximamos de alguém e essa pessoa fala conosco, que nós conseguimos ouvir o que elas têm a dizer, a nossa tendência é tentar falar para essas pessoas a respeito de verdades que a partir da nossa cosmovisão. Então, se você acha que para determinado comportamento a resposta é isso aqui, então você pega a Bíblia sua, abre lá no texto tal, abre especificamente naquele texto e diz assim, tá vendo? É isso aqui, ó. Você precisa entender que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você está errado, isso aí é pecado, você precisa mudar. Só que perceba, Jesus, ele não pega um texto prova para mostrar para esses 2 discípulos
sei lá, revelando para eles a dureza deles, a incredulidade deles. Não, Jesus se revela a partir das Escrituras para eles. Jesus mostra de Moisés e pelos profetas o que constava a respeito dele, é sobre Jesus. Irmãos, é por isso que dia após dia, domingo após domingo, nós mostramos esse diagrama aqui para vocês. Porque se você não sabe a diferença de um profeta ou de outro, se você tem dificuldades para entender a ordem dos reis de Israel após o reinado de Davi, gente, isso não é um grande problema. À medida que você for lendo, conhecendo a palavra de Deus, você vai entendendo essas coisas e está tudo bem, não tenha pressa. Mas é importante que você entenda que de Gênesis a Apocalipse, esse primeiro símbolo aqui, essa seta virada para baixo, fala sobre a criação. A criação, Deus criou todas as coisas boas, Gênesis 1 e 2. Porém, o ser humano optou se desconectar de Deus. E aí a gente vê esse X, de Gênesis 3 em diante, o caos. Nós deixamos de contar com a presença de Deus de uma forma pacífica, de uma forma harmoniosa como deveria ser, e nós passamos a deixar de ser presença também na vida dos outros. Mas a boa notícia, essa seta que aponta para frente, é que Deus escolhe um povo, Israel, para que a partir desse povo surgisse alguém que nos reconectaria a Ele, ao nosso bom começo. Esse alguém é Jesus, que entra na história, que morre na cruz, que ressuscita 3 dias depois e inicia o reino de Deus entre nós. Agora nós somos esse quinto símbolo, essa seta que aponta para frente, que é a igreja. Nós somos a igreja em missão na terra. Que missão? A missão de ser presença que escuta. A missão de ser presença que transforma. Assim como o nosso mestre Jesus, até que ele venha. Essa grande história aqui, meus irmãos, é a verdade absoluta sobre todas as coisas. Se você olhar para isso aqui e entender que é o que Deus está fazendo na história, você vai responder com coerência as perguntas mais difíceis e existenciais que você possa vir a ter. É com isso aqui que Jesus responde, que Jesus alinha, que Jesus traz luz àqueles 2 discípulos. Jesus não fala sobre complexidades do profeta Isaías. Jesus não fala sobre a criação, se foram 7 dias de 24 horas, se foram 7 anos, se foram 7 eras. Jesus não entra nessas questões. Jesus vai falar para eles a respeito dele em todas as Escrituras. A igreja, que é presença, que escuta, terá sempre uma palavra mais relevante e encarnada. Nós queremos ser uma igreja que escuta, presença que escuta. Na vida das pessoas que nos cercam para isso, nós precisamos ter sempre uma palavra mais relevante. Como assim, uma palavra mais inteligente? Não. A palavra mais relevante é a palavra que aponta sempre para Cristo, para Jesus. Não é sobre o que você possa vir a fazer, não é sobre metas que você possa alcançar, é sobre o que Jesus já fez por nós na cruz. A Bíblia, de capa a capa, é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. E essa presença encarnada que Jesus foi na vida desses 2 discípulos no caminho de Emaús, é a mesma presença que nos alcança a partir da igreja, e é a mesma presença que a partir de nós, a igreja, vai alcançar os nossos amigos e familiares. E uma última coisa, irmãos, que eu queria destacar com vocês. O pedido que nasce da escuta. Por causa da escuta de Jesus, muita coisa acontece. Jesus caminha junto, ele se aproxima, ele ouve o que eles têm a dizer, ele traz luz a eles, como a gente acabou de ver, e agora surge um pedido deles a Jesus, olha só. Eles caminharam, e foi ficando tarde, Jesus fez menção que ia seguir adiante na estrada. Eles, porém, insistiram muito. Fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então, entrou para ficar com eles. Gente, nesse texto aqui, nesses
10 versículos existe apenas um imperativo, uma ordem. O imperativo no grego é a ênfase do texto. Existe só um imperativo, que é esse aqui. A ênfase desse texto é os próprios discípulos de Jesus dizendo: Jesus, fica conosco. Nesse momento aqui, eles nem sabem quem é esse estranho que está ali. Eles ainda não entenderam isso. Mas eles dizem: fique conosco. Jesus é mais um ali. Jesus é uma pessoa comum, por enquanto, que os lembrou a respeito do que a Bíblia falava. Agora, presta atenção. As pessoas da nossa cultura somente dirão para nós: fiquem conosco. As pessoas que cercam você só vão pedir para você: olha, eu não sou discípulo de Jesus, eu não acredito na Bíblia, eu sei que você acredita, fique conosco depois que nós nos aproximarmos, caminharmos juntos e ouvirmos o que elas têm a dizer. Muitas vezes as pessoas estão dizendo para nós assim: sumam daqui, não aguento mais crente, não aguento esse papo de Bíblia, não quero conversar com você porque você é pastor, porque você é crente, porque você é discípula de Jesus, se afaste de mim. Sabe por quê? Porque a nossa aproximação não é a aproximação de Jesus, é uma aproximação de julgamento, de discórdia, de ódio, de desamor. Eu quero desafiar vocês nessa manhã para que repensemos isso. Nos aproximar das pessoas, caminhar com elas, ouvir o que elas têm a dizer e ouvir delas: ei, fique conosco, fique conosco, fique conosco. O pedido de permanecer nasce da experiência de serem ouvidos e acolhidos. O que nós temos ouvido, gente? O que você tem ouvido? Das pessoas que estão em crise, das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão com dúvidas, com crises existenciais profundas. Pessoas que estão pensando em dar cabo da própria vida. O que nós temos ouvido dessas pessoas? Fique conosco ou dá espaço? Fique conosco ou não aguento mais você? Lá vem você falar para mim desse negócio de novo. O que nós temos ouvido das pessoas que estão fugindo de Jerusalém no caminho de Emaús, fugindo da vida no caminho da desesperança? O que nós temos ouvido? Irmãos, isso é muito importante. Que nós sejamos como Jesus e que possamos ouvir das pessoas que ainda não acreditam nele. Ei, fique conosco. O pedido de permanência nasce da experiência dessas pessoas serem ouvidas e acolhidas. E para concluir, irmãos, verso 30 a 33, aí tem um desfecho dessa perícope, deste texto, que é um desfecho maravilhoso. Jesus entra, ele topa, ele aceita o desafio. Ele fica com essas pessoas. Ele não fala: não vou ficar não. Não, ele fica. Ele não tem pressa. Jesus fica à mesa com eles e quando estava à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Jesus faz de novo o movimento, né? De partir o pão lá da última ceia. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Mas ele, nesse momento, desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Aí, olha o que acontece, irmãos. Quando nós nos aproximamos das pessoas, quando nós caminhamos com as pessoas, quando nós ouvimos o que elas têm a dizer, quando elas pedem para nós: permaneçam, e nós partilhamos do pão, ou seja, partilhamos de Cristo, a vida, o sentido da história, nós devolvemos, ou melhor, Deus devolve a essas pessoas a vida. Porque elas não continuam mais no caminho que elas estavam. O que elas fazem? Elas voltam para Jerusalém. O que está em Jerusalém? A vida.
O sentido para eles naquele momento estava em Jerusalém. Voltar para Jerusalém significa que eles deixam em segundo plano a dor, em segundo plano o descontentamento, e eles são devolvidos pelo poder de Deus à vida. É isso que você pode fazer. Nós aqui somos inúmeras dinamites na mão de Deus, capacitados pelo Espírito Santo. Você pode, capacitado pelo Espírito Santo, ser instrumento para a transformação de gente que está morta em vida. De gente que está sofrendo. Você pode ser instrumento na mão de Deus. Se você se aproximar, caminhar com elas, ouvir o que elas têm a dizer, partir o pão com elas, repartir Jesus com elas, o Espírito Santo vai se encarregar de levá-las de volta para o sentido da vida. Faz sentido, gente? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria para caminhar nessa direção, para que sejamos uma igreja de verdade, de verdade. O teólogo R.C. Sproul, a respeito disso, ele diz o seguinte: ao caminhar com os discípulos e ouvir suas preocupações, Jesus tinha um processo de ensino que culmina no reconhecimento e na transformação deles. Irmãos, no frigir dos ovos, nós sempre queremos que as pessoas sejam transformadas por Jesus. É ou não é? Só que Jesus nos mostra aqui um caminho. Se você chega para alguém e fala assim: olha, eu quero que você seja transformado, transformada, o que você faz é errado, e eu vou caminhar com você aqui porque eu sou muito amoroso. É uma abordagem. Agora, se você se aproxima de uma pessoa como Jesus, ouve o que ela tem a dizer, caminha com ela, partilha Jesus, partilha do pão da vida com ela, e em algum momento Jesus vai transformar a vida dessa pessoa, o fim é o mesmo. Só que o processo é completamente distinto, não é verdade? É completamente diferente. Jesus, ele sempre nos leva a esse processo que culmina na nossa transformação. Ele quer fazer isso na vida dos nossos amigos que ainda não estão aqui. Por meio de quem? Por meio de quem, gente? Por meio de nós. Por meio de você. Enviando esses discípulos para Jerusalém, eles retomam a participação na missão de Deus. Jesus, nessa manhã, envia você de novo para Jerusalém. Envia você de novo para o sentido da vida. Participar do que ele está fazendo na história. Para a gente levar para casa e pensar hoje, durante essa semana, primeiro, como discípulos de Jesus, temos nos aproximado das pessoas para ouvir ou para falar? Pensa aí. Responde aí para o seu coração, para a sua mente. Como discípulos de Jesus, nós temos nos aproximado das pessoas para ouvir o que elas têm a dizer ou para falar coisas para elas? 2. Jesus nos ensina a ouvir o que as pessoas têm a dizer. Agora, sem pressa e com amor. Não é ouvir para discordar. Sabe quando a pessoa está falando e você já está aqui só maquinando como é que você vai dar uma na jugular assim de resposta? Pá! Acontece, né? Não é assim não. Não é disso que Jesus está falando aqui. É sem pressa e com amor. Sem pressa e com amor. Para transformar, não compartilhe com seus amigos e familiares sobre sua visão política e gostos particulares. Como Jesus, fale sobre a verdadeira história revelada nas Escrituras. Jesus só tem uma coisa para compartilhar com eles. Jesus fala sobre Ele mesmo, à luz de todas as Escrituras, naquele contexto. Eu quero desafiar você, gente, nesse momento tão difícil que nós vivemos no que se refere à política. Irmãos, nós temos um cristal lindo, precioso, maravilhoso, que é a comunhão que nós temos aqui nessa igreja. Esse cristal é lindo, é caro, mas se quebra com muita facilidade.
Se você tem uma visão política diferente da pessoa que está aí do seu lado, está tudo bem. Nós vivemos num país democrático e não se espera de nós aqui uniformidade de pensamento. Porém, não deixe com que isso seja sempre a primeira coisa que escapa da sua boca quando você vai conversar com alguém. Não deixe que isso governe o seu coração e a sua mente mais do que o Evangelho de Jesus Cristo. Não permita que isso ocupe os seus pensamentos e mapeie o seu coração mais do que a vida de Cristo. Porque se isso estiver acontecendo, meu irmão, minha irmã, nós precisamos pedir perdão nessa manhã. Nós estamos tão perdidos quanto aqueles discípulos saindo de Jerusalém no caminho de Emaús. Para transformar os seus vizinhos, os seus familiares, compartilhe da verdadeira história revelada nas Escrituras, onde tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. E por último, para a gente orar, quando as pessoas disserem para você, fiquem conosco. Quando as pessoas disserem para nós aqui, fiquem conosco. Lembrem-se de que você só tem uma coisa para repartir. Não é uma escolha de você falar, quer saber, vou falar só sobre Jesus. Não, você não tem outra coisa para repartir, a não ser Jesus. A única coisa que temos para repartir com quem diz para nós, fica conosco, é Jesus. É Jesus. Vamos orar? Deus de graça, nós precisamos do Senhor. Assim como aqueles 2 discípulos que caminharam com o Senhor Jesus, mas que não conseguiam mais ver, estavam cegos pela dor, cegos pela desilusão, cegos pela frustração. Nessa manhã, Deus, nós reconhecemos que também caminhamos com o Senhor Jesus, mas que também estamos cegos. Pela desilusão, pela frustração, por nossas motivações ideológicas, muitas vezes. Jesus, vem caminhar conosco. Ouve, Deus, das nossas dores, das nossas versões incompletas. Ouve, Senhor, e nos alinha a sua verdade. Por favor. E eu oro, Pai, para que o Senhor nos envie hoje em missão. Para que quando saiamos daqui, Pai, a despeito das nossas opiniões sobre qualquer assunto, que a única coisa que tenhamos para repartir seja o Senhor Jesus. Seja o Evangelho, as boas notícias a respeito do que o Senhor fez na história e vai fazer por meio de nós. Faz isso, Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém.